Olá, começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do judiciário brasileiro. E nesta edição você vai ver como uma decisão deu autonomia e transformou a vida de transgêneros de todo o país. O programa vai mostrar também, no quadro CNJ nas ruas, o especialista responde dúvidas sobre nome social. Representantes da Justiça Estadual do Acre viajam até o Mato Grosso para conhecer ferramentas que podem agilizar os processos judiciais. Veja ainda a pesquisa que aponta como andam as práticas sustentáveis e o consumo consciente em tribunais de todo o país. Conheça agora a história de Natália, uma transgênero que teve a vida transformada depois da mudança do nome e do gênero nos documentos pessoais. Tudo sem burocracia. Uma vida baseada no constrangimento. Esse é o sentimento de que não tem a própria imagem reconhecida. Milhares de pessoas transgêneros espalhadas pelo país convivem com a indiferença pelo fato de não serem chamadas como gostariam. Mas há pouco mais de um ano isso mudou. Primeiro, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os transgêneros podem alterar o nome e o sexo sem a necessidade de cirurgia ou apresentação de laudos de psicólogos e psiquiatras. Para reforçar essa decisão, o CNJ regulamenta esse processo com o provimento número 73. Antes, o caminho era longo, burocrático e desgastante. De lá para cá, mais de 2.000 pessoas transgêneros mudaram nome e gênero nos documentos pessoais. O processo ganhou agilidade e não depende mais de decisão judicial. Todo o trâmite dura cerca de 5 dias e passou a ser feito em qualquer cartório de registro civil. Mais da metade optou por trocar o nome masculino que recebeu ao nascer por um feminino. Cerca de 64% de retificações em documentos de travestis e transexuais ocorreram no estado de São Paulo. Destas, 334 só na capital paulista. Em seguida, vem Paraná, com 150 casos, e Minas Gerais, com 113. Natália, ser chamada assim era uma grande vontade. Ter que responder por um nome masculino, estando em um corpo feminino e se enxergando plenamente como mulher, nunca agradou. A conquista do novo nome marcou um recomeço. Natália dos Santos de Vasconcelos Ferreira. Faz 1 ano e 3 meses que esse passou a ser o nome civil dela em todos os documentos. Aqui no papel foi mudado o primeiro nome, o gênero e também a foto. Mas a intenção de ter essa mudança de vida é antiga. Ela já tinha essa vontade há pelo menos 10 anos, mas a mudança de fato ocorreu há pouco tempo. Quero saber de você, o que mudou na sua vida de fato? Mudou completamente. Agora que eu tenho o nome averbado, eu passo por muito menos transfobia, tenho muito menos constrangimento e tenho muito mais vontade de acessar os serviços que são oferecidos, né, para mim, enquanto cidadã. As pessoas ficaram me olhando torto quando algumas pessoas que atendiam nos espaços citavam meu nome anterior, as pessoas que estavam à volta me ficavam olhando, comentando. Era uma situação bem constrangedora, já cheguei até a evadir do lugar, assim, para não passar por transfobia, não passar por julgamentos e constrangimentos. Ela tem que se sentir bem com ela mesma. Então, ela tem direito ao nome. Nesse Pacto de São Francisco da Costa Rica, vem dizendo isso. O princípio da dignidade humana é o que norteia a nossa Constituição Federal. Então, com base a todos esses princípios, né? E a decisão número 24 de 2017 da Convenção Internacional de Direitos Humanos, ele vem trazendo de que maneira a pessoa, junto a um cartório de pessoas civis, pessoas naturais e civis, pode vir a alterar o seu próprio nome. Os documentos necessários para trocar o nome social são os seguintes: RG, CPF, comprovante de endereço, certidão civil e criminal. Os 5 nomes mais escolhidos nas novas certidões de nascimento foram Bernardo, Bruna, Maria, Pedro e Fernanda. Só o fato da pessoa poder, como ela se vê na questão do gênero, né? Ele é João, mas o gênero dele, que ele nasceu, é Maria.
Só o fato dele poder ser chamado de acordo com o que ele se vê ou com o que a sociedade toda vê, já minimiza o constrangimento, a humilhação, traz dignidade, traz cidadania a essa pessoa que necessita. Agora a gente tem um pouco mais de dignidade, a gente tem um pouco mais de acessibilidade e uma oportunidade de ter sua identidade reconhecida, ter seu nome reconhecido, né? E isso traz acesso dessas pessoas a vários outros serviços. Você viu que o nome social é como os transgêneros preferem ser chamados, o nome com o qual eles se identificam. Tem dúvidas sobre o assunto? Então fique aí que é hora do quadro CNJ nas ruas. Se quando a pessoa faz a sua transformação, se o nome automaticamente entra na próxima certidão. O procedimento no cartório, uma vez concluído e alterado o prenome, o cartório irá oficiar os centros de expedição de documentos pessoais, como o RG, a Identificação Nacional Civil, o passaporte e a Receita Federal, que expede o CPF. As demais alterações devem ser feitas pela própria parte. Então, a pessoa deverá procurar as instituições bancárias, as universidades, os planos de saúde para alteração do nome. Quando o trans ele muda o nome, todos os órgãos públicos eles são obrigados a aceitar essa mudança de nome? Uma vez alterado o nome no registro civil, ninguém pode se recusar a alterar o nome nos demais registros e bancos de dados. Essa é uma alteração que deve espelhar o que está na certidão de nascimento, o que está no registro civil da pessoa. Quem já mudou de nome pode mudar uma segunda vez, se quiser? No caso de uma segunda alteração, a pessoa vai solicitar diretamente no cartório de registro civil de pessoas naturais e o juiz irá analisar. Essa análise ela é administrativa, mas agora, numa segunda mudança, já cabe uma análise do juiz para conhecer efetivamente a motivação. Já já voltamos com o quadro Giro. A notícia de hoje vem do Mato Grosso. Vamos falar de ferramentas tecnológicas. O Link CNJ está de volta. Representantes da Justiça do Acre estiveram no Tribunal de Justiça do Mato Grosso para conhecer as ferramentas tecnológicas usadas pela Justiça matogrossense. 3 sistemas implantados no Judiciário de Mato Grosso para agilidade nos serviços foram apresentados ao presidente do Tribunal de Justiça e à juíza auxiliar do Tribunal do Acre. As apresentações do processo judicial eletrônico, do Sistema Eletrônico de Execução Unificado e da intimação por WhatsApp ficaram a cargo dos juízes auxiliares da presidência do TJMT e da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. A participação do tribunal no ecossistema da justiça e da rede montada pelo CNJ tem se mostrado muito salutar. O tribunal tem alcançado alguns índices que são referências para o Brasil e isso, nos últimos tempos, tem despertado a atenção de outros tribunais. A gente quer agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso por essa contribuição. Em termos de auxílio, evidentemente, nos trará uma contribuição bastante elevada. Aos magistrados do Acre foi apresentada, inclusive, a linha do tempo da implantação do PJE em Mato Grosso. Atualmente, 76% das unidades já contam com a plataforma e a meta é chegar à totalidade já em 2020. No que se refere ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, em Mato Grosso, mais de 45 mil processos de execução penal foram digitalizados e cadastrados. Desses, 74% já foram implantados no CEU. A juíza auxiliar do Tribunal do Acre visitou a Vara de Execução Penal de Cuiabá, onde já está funcionando o sistema. Aqui a gente percebe não só a agilidade da ferramenta em relação ao controle dentro no sistema carcerário, mas também as transversalidades, né? A importância da redução aí do uso do papel. É um projeto que envolveu todas as comarcas, todos os departamentos do Tribunal de Justiça, a presidência, a corregedoria,
e é uma realidade hoje transformadora da execução penal. Vamos aos assuntos que movimentaram as redes sociais do CNJ. Olá, Guilherme. Olá, pessoal. Temos uma boa notícia para quem se sente incomodado com as ligações de telemarketing. Quem segue a gente nas redes viu que entrou em vigor a lista Não Perturbe. Os clientes que optarem por não receber chamadas de telemarketing não poderão receber ligações de empresas para venda de serviços, como pacotes de telefonia, acesso à internet e TV paga. A medida foi determinada pela Anatel e já está valendo. Eu mesmo já me cadastrei e foi super simples. E você já deve ter visto por aí algum drone voando para fotografar, filmar ou mesmo apenas para lazer. Mas muito cuidado, drone não é brinquedo. Fique ligado nas regras para seu uso seguro e que não deve causar perigo para aeronaves em voo, populações, propriedades e animais no solo. Siga as regras da Força Aérea Brasileira que publicamos no Facebook e verifique, inclusive, se o modelo de drone que você pretende usar não necessita de cadastro no sistema do Departamento de Controle do Espaço Aéreo da FAB. E quem nos acompanha já sabe que adotar é amor. Então, para facilitar ainda mais o processo, o CNJ integrou os cadastros Nacional de Adoção e o de Crianças Acolhidas, criando o Sistema Nacional de Adoção. A integração desses dois cadastros vai otimizar os dados das entidades de acolhimento e auxiliar os juízes nos processos de adoção em todo o país. O passo a passo de todo o processo também foi atualizado de acordo com as mudanças legislativas. E você acessa tudo isso no portal do CNJ. Compartilhe essa informação. A gente se vê. Tchau, tchau. Redução no consumo de papel, de copos, aumento da quantidade de papel destinado à reciclagem. Tudo isso foi constatado no terceiro balanço socioambiental do Judiciário. 450 anos. Este é o tempo em que um simples e inocente copinho descartável pode levar para se decompor na natureza. Imagine o estrago de 1 milhão deles juntos. Imaginou? Muito sério, não é? Este é o número da economia gerada com o uso de copos descartáveis pelo Judiciário do ano de 2015 para cá. Pensando não só na promoção da sustentabilidade no âmbito do Judiciário, mas nos seus reflexos para toda a sociedade, tribunais de todo o país estão engajados em uma agenda ambiental, social e econômica. Desde então, o consumo e o gasto de materiais e serviços são acompanhados e repassados ao CNJ. De posse dos números, o órgão elabora anualmente o Balanço Socioambiental do Poder Judiciário. A última edição do balanço foi realizada em 2018 e apresenta um panorama de gastos do Poder Judiciário, como consumo de copos descartáveis, consumo de energia elétrica, destinação de resíduos, entre tantos outros. Destaque para o consumo de papel, que em 2018 foi 19% menor do que o consumido em 2015. A quantidade de impressões também foi 18% menor do que no ano anterior. Neste último balanço, foi registrado a impressão de 1 bilhão de folhas de papel. Em 2018 ainda, a média do consumo de água e esgoto houve uma redução de 8,4% em relação ao ano anterior. É importante destacar que desde 2016 este consumo vem diminuindo. Sobre os aspectos econômicos e sociais, o relatório traz ações de qualidade de vida realizadas nos tribunais, como, por exemplo, estímulo a atividades físicas e socialização, campanhas de sensibilização, como o Outubro Rosa, por exemplo, além de feiras de troca solidária e agricultura familiar. Iniciativa bacana, hein? Se ficou curioso para ver os gastos com reformas, telefonia, economia de energia, entre outros, basta acessar o portal do CNJ e clicar no terceiro painel socioambiental do Judiciário. E, além disso, você também pode conhecer os tribunais que lideram o ranking de desempenho de sustentabilidade. O Link CNJ termina aqui e o programa tem reprises. Na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no sábado, às 6h15 da manhã, no domingo, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Link CNJ.